vocês? Gente, tô passando um frio, mais a live me esquenta, que eu fico agitada e a live me esquenta. Vamos lá, vamos começar essa live especialíssima hoje. Vou começar a live, daqui a pouco a Jaque tá entrando, porque ela tá lá nos atendimentos e ela fez um grande favor pra gente de vir aqui num dia mega corrido pra ela. Mas ela vai estar aqui falando pra gente sobre alimentação e imunidade. Como vocês estão? Me falem aí como vocês estão, se estão me ouvindo bem, se tá me vendo direitinho. Me falem aí. Oi, Keila. Oi, Márcio. Oi, Lília. Isaac, Iranilda, Mônica. Como que vocês estão? Muito bem, vamos lá. Oi, Antônia. Tudo bom, Peu? Muito bem, vamos lá. Pra gente começar, eu falei pra Jaque, Jaque, não tem problema você entrar um pouquinho depois, que eu vou conversando com ele sobre como que a imunidade interfere na paralisia facial. Porque realmente a paralisia facial, ela tem uma interferência muito grande da imunidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso antes. Oi, Maísa. Vera, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Ah! Peraí, deixa eu confirmar um negócio. Calma aí. Isso. Olha só, acabei de receber uma novidade aqui pra vocês, uma resposta que vocês não vão acreditar. Bom, primeiro, semana que vem não vai ter live porque eu estarei numa semaninha de férias. Então, semana que vem não vai ter live, mas sabe o que vai ter? Esta quarta-feira, às 9 horas da noite, uma live com a maravilhosa maquiadora Marcela para falar sobre maquiagem para simetria. Vocês estão preparados para essa live, gente? Eu não tô preparada. Quando ela aceitou o meu convite, eu falei assim, o quê? Então, quarta-feira, 9 horas da noite, a gente vai ter uma live com a Marcela para falar sobre maquiagem e como a gente pode trazer mais simetria pro rosto através da maquiagem. Vocês vão estar comigo, né? Vão, tá? Porque eu já tô até, ansiosa com essa live. Muito bem. Ai, sabia que você ia gostar, Cris. Andréia, sabia que vocês iam gostar. Então, só pra lembrar, essa semana, então, a gente tem live hoje. Aí, na quarta-feira, 9 horas, tem a live com a Marcela. E semana que vem não tem live, que eu tô de férias, tá bom? Só uma semaninha que eu tô de férias. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre imunidade e paralisia facial. Se a gente for contar que a paralisia facial, ela é uma consequência de uma patologia. Então, primeiro, a gente tem que deixar isso muito bem claro, tá? Que a paralisia facial é uma consequência de uma patologia. E tem diversas patologias que podem levar à paralisia facial. A gente tem a paralisia de Bell, a gente tem a síndrome de Hansen-Hunt, a gente tem um tumor, a gente tem uma síndrome de Guillain-Barré, a gente tem uma ressecção de um tumor. Então, todos esses fatores são patologias que têm como consequência uma paralisia facial. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que cuidar e tratar não é a paralisia facial em si, é o processo de qual patologia que está causando a paralisia facial. Então, hoje, por exemplo, eu atendi um paciente agora, o último paciente que eu atendi, e o quadro dele tá um pouco aquém do que a gente esperava, ou seja, tá menos, né? Então, ele foi diagnosticado com paralisia de Bell, mas o que aconteceu? A medicação não foi adequada, tanto que eu conversei com ele, vamos conversar com o seu otorrino para fazer um novo ciclo de corticoide, porque o rosto ainda tá muito flácido. Então, qual é
questão aí, qual é o problema? A patologia não foi tratada adequadamente, então a gente pode ter uma consequência maior. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar a patologia. E como que a imunidade entra nesse processo como um todo? Ela entra nesse processo porque existem algumas patologias que sofrem influência da imunidade. Então, um tumor, ele tem uma influência da imunidade? Não, não tem influência da imunidade, tá? Só um minutinho, gente. Vem cá, Rafael. A gente está com um problema canino aqui, ó. Vamos ensinar a criança a pôr uma coleira, né? Eu peço 1000 desculpas antes que alguém surte aqui, né? Porque a criança não sabe, tá com dificuldade de pôr a coleira. Vamos lá, filho. Fica soltando esse negócio. Pronto, agora prende. Peço 1000 desculpas, tá bom? Filho, prenda. Eu sei, calma, vou prender. A gente respira, pede desculpas de novo pra vocês, tá? Então, assim, quando a gente tem ou a paralisia de Bell ou a síndrome de Hansen-Hunt, a gente tem um comprometimento de uma paralisia de Bell, uma paralisia causada por uma reativação do vírus. Então, tanto eu... Ai, Vera, só rindo mesmo, porque... Socorro, eu já até perdi o prumo do negócio aqui. Ai, vamos lá. Então, vamos voltar para falar da paralisia facial. Então, ainda bem que vocês são íntimos, né? Que quando acontecem essas questões aqui, vocês dão risada comigo, né? Vocês me ajudam, me botam no centro de novo, né? Porque aqui é todo mundo íntimo já. Então, obrigada, agradeço. Então, vamos lá. Voltando, desculpa o intervalo aí comercial, né? Vamos voltar. Então, tá. Como eu falei, a paralisia facial, ela é uma consequência de diversas patologias. Existem principalmente 2 patologias que são as que têm o maior número de causas de paralisia, que é a paralisia de Bell e a síndrome de Hansen-Hunt. As 2 são causadas pela reativação do vírus da herpes. Então vamos lá. Eu tenho o vírus da herpes simples dentro de mim. Você tem, o Rafa tem, todo mundo tem o vírus da herpes simples dentro de si, tá? Ele tá ativo? Não, ele tá lá dormindo, quietinho. Só que existem fatores no nosso dia a dia que fazem com que a nossa imunidade caia, e quando a nossa imunidade cai, esse vírus tem a oportunidade de reativar. Então, qual é a função da nossa imunidade? Manter o nosso corpo funcionando bem e não deixar que infecções oportunistas, como essa daí do vírus da herpes, mais oportunista que isso, né? Porque ela já tá dentro do nosso corpo. Então, não permitir que essas infecções entrem numa atividade grande que comprometa o nosso corpo. Essa é a nossa função da imunidade. Então, se a nossa imunidade cai, uma das primeiras coisas que pode acontecer é o vírus da herpes simples reativar. Quando o vírus da herpes simples reativa, a gente tem a paralisia de Bell. Mas existem muitas pessoas que também têm o vírus da herpes zoster dentro de si. Então, por exemplo, se você teve catapora quando você era pequeno, você já teve a primeira infecção do vírus da herpes zoster. O vírus da herpes zoster, assim como o da herpes simples, quando ele entra no corpo, ele não sai nunca mais. Então, a gente não tem como eliminar o vírus de dentro da gente. Os 2 vírus entram e não saem mais. Só que o que acontece? Aonde esses vírus moram? Eles moram em um pedacinho do nervo facial. Eles moram num lugar que chama gânglio geniculado. É uma bolinha, uma intumescência do nervo facial, e eles moram lá. Eles são pequenininhos, ficam lá quietinhos, e se a nossa imunidade tá boa, eles ficam, dormindo até o final da vida. Mas, sem nossa imunidade baixa, eles podem reativar. E pode ser uma reativação ou do vírus da herpes simples ou do vírus da herpes zoster, tá? E aí, o que acontece quando eles reativam?
eles vão fazer a festa, porque eles vão reativar, eles vão se proliferar, então eles vão aumentar a atividade deles e vão provocar uma resposta inflamatória. O que significa isso? O corpo percebe, opa, tem alguém aqui querendo se aproveitar e machucar a gente aqui. Então eles chamam todo o exército de proteção para lutar contra aquele vírus que acordou e começou a se reproduzir, tá? E aí esse processo de lutar contra promove uma inflamação. Só que a inflamação, ela pode ser aumentada, normalmente ela é muito grande para se proteger. Só que a própria inflamação tem uma consequência negativa, que é, pensando que o nervo facial, ele corre dentro de um osso, quando eu tenho uma inflamação, a gente já bateu alguma coisa, ou você teve uma espinha, por exemplo, que fica bem inflamado, ele incha, certo? Só que como o nervo facial está dentro do osso, o que acontece? Ele não tem como inchar e expandir o osso, ele vai e comprime o nervo. Então, como ele não tem como ir para fora, ele vai e comprime o que está dentro. E essa compressão faz com que chegue menos sangue, com que a própria pressão machuque as fibras nervosas. Então, isso é um comprometimento causado pela inflamação em decorrência da reativação do vírus da herpes simples ou da herpes zoster. Só que na herpes zoster tem um problema a mais. O vírus, ele não é um vírusinho pequenininho, ele é um megavírus. E ele, além de inflamar e comprimir, ele também age diretamente no nervo, tá? O próprio vírus vai lá e, vai lesionar as fibras. Então, não é só de uma forma indireta de você ter uma compressão e a compressão diminuir a condução, diminuir o sangue. Não, ele vai lá e ele, nhaque nas fibras nervosas também. Então, voltando, fazendo todo o processo de novo, tá? Então, vamos pensar. Primeiro, a gente tem o começo da história. A gente tem uma primeira infecção que seja do vírus da herpes simples ou da herpes zoster. A primeira infecção do vírus da herpes simples normalmente acontece quando a gente é pequeno. Então, aqui as crianças têm bolinhas brancas na boca, dentro, tá? Então, isso aí é a primeira infecção do vírus da herpes simples, só que o vírus não vai embora, ele fica lá dentro da gente e o que acontece? Ele fica dormindo. Eu falo que o vírus da herpes é tipo o Zé Colmeia, que fica lá dormindo até chegar o momento do verão aparecer e ele acordar. Então, o vírus da herpes simples deu as bolinhas, ele fica lá dormindo. Ou se a gente tem catapora, o vírus da herpes zoster, a mesma coisa. Tem a catapora, o vírus não vai embora, ele fica lá dormindinho do nervo facial. Então, a primeira coisa que acontece é isso. A gente tem uma primeira infecção do vírus, e simples ou zoster. Aí, a segunda coisa é que eles vão hibernar, vão ficar alojados lá na parte já que chegou. Que eles vão... Não, cadê você? Que eles vão ficar dormindo lá no gânglio geniculado, tá? Então eles ficam dormindo. A terceira coisa é a imunidade cair. E diversos fatores podem levar a imunidade a cair. Olá! Mulher do céu, bem-vinda! Obrigada! Seja muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. E depois que eu vi que você já tem outra live na sequência, isso que é dia, Fora que a pessoa, trabalhou. Muito bem, mas muito obrigada por nos ajudar aqui e vir esclarecer bastante pra gente. Porque isso é uma questão e é uma dor e uma dúvida muito grande de todo mundo, né? Eu estava terminando de explicar para eles agora o processo, né? Que primeiro tem a primeira infecção do vírus da herpes, segundo o vírus da herpes fica lá alojado no nervo facial, depois tem uma queda de imunidade por diversos fatores aí que vão acontecer, e aí essa queda de imunidade que permite que esses vírus se reativem. E uma questão muito importante é que
Normalmente, assim, a chance da gente ter uma nova paralisia facial, ela é uma chance pequena, vai, ela é de 5 a 9%, mas é uma chance que existe. A chance de alguém ter uma nova paralisia facial é quase a mesma de que eu que não tive ou de que você que não teve ter uma paralisia. Mas, independente disso, existe uma possibilidade. Então, tudo que a gente puder fazer para que a nossa imunidade se mantenha lá em cima e a gente não corra esse risco de ter uma nova paralisia é extremamente válido. Então, para isso que você está aqui, já que se apresente, por favor, fale um pouquinho de você, para o pessoal conhecer mais essa Nutri incrível que você é. Ai, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, tá, Grazi? Boa noite a todo mundo. Bem, eu sou a Jaqueline, mais conhecida como a Jaque, né? Eu sou nutricionista há 13 anos, né? Um tempinho aí. E sou especialista, além de uma paixão, né, da obesidade e emagrecimento, eu sou especialista na minha segunda paixão, que é doenças autoimunes e inflamatórias. Então, hoje eu trabalho muito no consultório, ajudando pessoas que têm doenças tanto inflamatórias quanto doenças autoimunes através da alimentação, né? O que o nutricionista faz? Muitas das vezes, quando a gente fala de nutrição, a gente fala assim, emagrecimento, pá, ganho de massa muscular, né? Uma questão mais estética. Mas a nutrição, ela pode ajudar e colaborar muito nesses processos, inclusive, né, de imunidade. Porque o alimento, né, ele tem nutrientes. E são através desses nutrientes que, além de nutrir o corpo, a gente vai modular vias inflamatórias, vias autoimunes. Então, é dessa forma que hoje eu venho ajudando os meus pacientes a modular essas vias através da nutrição dos nutrientes. Opa, eu vou desligar um pouquinho os comentários aqui, porque senão ficar na sua frente, no seu rosto, eu não gosto. Pronto. Então tá, vamos falar o seguinte, já que essa era a minha primeira pergunta, né? Realmente a nossa alimentação consegue mexer na nossa imunidade? Sim, consegue mexer através de tanto da questão do nutriente, quando a gente vai trabalhar vias imunológicas, como também quando a gente se depara com uma coisa chamada saúde intestinal, que é o nosso órgão, né, de barreira imune. Então, quando a gente fala, se você quer ter um corpo forte, né, um sistema autoimune que vai te blindar, você precisa pensar em saúde intestinal. Tô Então, chocada, eu não sabia de nada disso. Pode continuar falando que eu tô aqui, ó. Não sabia de nada disso. Então, quando a gente fala de intestino e nutrição, aí a gente começa a ver assim, uma interligação muito forte. Então, a primeira coisa, quando a gente fala, uma das primeiras coisas, quando a gente fala de imunidade, a gente fala de saúde intestinal. Hoje já existem até alguns estudos que mostram que muitas doenças autoimunes, elas nascem do famoso intestino gotejante. Então, é lá no intestino, o nosso intestino, ele é a nossa grande barreira de imunidade, porque ele nos protege e também é ali que a gente vai ter várias substâncias, organelas, órgãos que vão estar ligados a essa barreira autoimune. Muitas vezes a gente fala muito de leucócitos, né? Muitas vezes a gente de barreira que a gente tem, inflamação crônica, inflamação aguda, mas nessa saúde intestinal. E por que a gente fala que intestino é tão importante? Primeiro, que existe uma frase dentro da nutrição que é muito falada, né? Que é assim, você é o que você come. Na verdade, não. Você é o que você absorve. Muitas vezes você tá com uma alimentação ok, mas será que tu tá absorvendo? Certo? Será que o teu corpo tá absorvendo todos aqueles nutrientes que você tá fazendo uso, tanto de suplementação quanto de comida? Então, para que eu absorva os nutrientes que eu quero, né, para aquele meu corpo lá, e aí a gente vem com aqueles, depois a gente vai falar cúrcuma, própolis e bararara, uma lista imensa, você precisa absorver. Então, se eu tenho um intestino gotejante, se eu tenho uma desbiose intestinal, se eu tenho ali uma SIMBO, uma SIFO, que são produções de fungo à base intestinal, eu não tenho absorção de nutrientes.
Então, se eu não tenho absorção de nutrientes, eu tô com 10. E tem como assim, eu não sei se você acho que sim, mas se você não conseguir, não tem problema. Assim, como que a gente sabe que a nossa imunidade não tá legal? Que eu acho que essa é uma das primeiras coisas, né? E você, ok, eu vou cuidar da minha imunidade, mas tem como a gente saber que a nossa imunidade não tá legal? Então, normalmente, assim, infecções de repetições, que são aquelas infecções que você... gripe, tô toda hora resfriado, né? Uhum. Tô com... Normalmente, sou aquela pessoa muito prostrada, muito cansada, muito apática. Exames de sangue, né? Hoje a gente consegue visualizar, eu sempre falo para os meus pacientes, nutrientes. Por exemplo, selênio. Selênio é um nutriente fundamental para a imunidade. E a gente pode pedir, coletar lá. Então, se você tem, assim, se você tem algum problema intestinal, sua imunidade não tá boa. Então, se você produz muito gases, se você tem aquele intestino desregulado totalmente, uma hora tá totalmente constipado, uma hora diarreico. Então, esses são quedas de cabelo, unha fraca. Todos esses são sinais de que alguma coisa não tá boa. Quero ver quantas pessoas, cada sintoma que foi falando, foi levantando a mão. Eu. Porque isso já é uma coisa, um sinal de alerta, né? Porque eu falo que assim, a paralisia, ela é literalmente na cara de que seu corpo não tá legal. Então né? Porque o estresse vai levar à queda da imunidade, que não dormir bem, a alimentação. Então, assim, tá te mostrando, olha, você não precisa cuidar de você, porque a resposta veio mais literalmente na cara impossível, né? Infelizmente. Mas tem coisas que a gente já começa a perceber antes que já servem de um alerta para a gente falar, opa, preciso de um acompanhamento, preciso olhar isso daí. Por exemplo, eu fiquei sabendo há pouco tempo que nutricionista pedia exame. Hoje eu penso e falo, gente, é claro, né? Mas assim, eu não sabia. E o quanto que dá para ver é o quanto tá o nosso corpo através disso, né? Assim, então, muitas vezes a gente não tá com tantos sintomas, mas fazer um acompanhamento para ver como que a gente tá é essencial, não? Sim, e eu falo assim, tudo que não é normal, não é normal. Então, assim, tu tem uma queda de cabelo, cara, que não para, alguma coisa tá errado. Tu tem uma dor de cabeça que é persistente, alguma coisa tá errado. Então, assim, isso é normal. Gente, isso não existe. Normal é não ter. Se tem, não é normal. Sim. Então, precisa investigar. E com certeza, um dos parâmetros para a gente saber que a imunidade não tá legal, e uma das coisas que eu mais prezo, porque eu sou a chata do exame sanguíneo, os pacientes sabem disso, que eles vão pegar 5 tubos. Eu falo, se prepare, é de 5 tubos de sangue para lá. Por quê? Porque o que a gente mais vê hoje, Grazi, e isso eu vejo dentro do meu consultório, é déficit de vitaminas e minerais, né? Déficit de vitaminas. Porque, assim, a gente está estressado. Então, quando a gente está estressado, a gente tem uma demanda muito alta de nutrientes. Por melhor que seja a sua alimentação, cara, o corpo não... Ele tá ali, ó, gastando aquilo tudo. E hoje quem tem uma alimentação boa, são raríssimas as pessoas, né? Se a gente for pensar. Porque, ou você tá querendo fazer uma dieta que você pega em qualquer lugar para emagrecer e você faz um déficit calórico de vitamina e de qualquer coisa e tudo mais. Ou você realmente não se alimenta direito porque tá estressada, não quer cozinhar, vai só nas coisas mais calóricas. Então, o mais difícil hoje deve ser as pessoas terem uma alimentação que consiga suprir o que a gente precisa real, né? Não, e não dá para suprir, né? Hoje a gente... Nossa, sempre você tem que suplementar uma coisa, porque a gente vive num momento de estresse, então o seu corpo tem uma demanda maior. Os alimentos não são mais a mesma coisa, eles passam por tanto processo de refinamento, né, agrotóxico, isso e aquilo, que aquele alimento que lá atrás tinha X miligramas de ferro, de cálcio, não tem mais. Então, assim, e fora que, assim, hoje a gente, né, a grande maior parte das pessoas não comem tão bem. Então, a gente está muito exposto a ter uma imunidade mais baixa, porque a gente está se nutrindo pior e está num sistema muito agressivo. Então, se a gente não cuida, a gente vai ficar exposto, né, a vários tipos de doenças.
E foi assim, voltando para a paralisia, desde que começou, né, a pandemia, que o nível de estresse das pessoas aumentou demais e a qualidade da alimentação caiu muito, aumentou muito o índice de pessoas com paralisia facial. Mas assim, coisa que a gente não tinha visto antes, e não foi só aqui no Brasil. Então, eu faço parte de uma associação internacional de paralisia de Bell, e isso foi mundial, porque as pessoas passaram a não se alimentar, o estresse da pandemia, não dormir, não fazer atividade física, a imunidade foi pro pé. E às vezes até pela própria queda da imunidade causada pelo Covid, né, que a gente tem uma consequência, a queda da imunidade, e possibilitou a reativação do vírus da herpes. Então, assim, nos últimos anos para cá, aumentou muito a incidência, né? E a gente ainda continua nesse processo, porque parece que a gente não saiu de todo o processo de estresse, alimentação. Quem aqui não engordou você eu não sei, mas não engordou na pandemia? E é muito difícil. Eu, por exemplo, desenvolvi uma resistência à insulina que eu não tinha. Porque foi muito tempo comendo ruim. Aquela história, ai, tô cansada, não quero fazer, hoje eu mereço e não sei o quê. E você foca em coisas, né, pra esquentar o emocional, que na verdade é falta de outras coisas, né? Então, assim, e eu acabei entrando numa resistência à insulina, aumentei o peso bastante. Então, isso eu penso, né, até falando mais com você, falo assim, poxa vida, o quanto eu tô trazendo de comprometimento para minha vida, não só hoje, né, mas para minha vida daqui a 10 anos, 15 anos, né? Então, é uma preocupação super importante. Agora, voltando a falar da imunidade e alimentação mesmo, o que não pode... Você falou da suplementação primeiro, mas para suplementar precisa ter um acompanhamento, né, Jaque? Sim, sim. E a base, né? Você precisa ter uma base, né? Não adianta você suplementar se a sua base tá ruim. Eu falo que tem um passo a passo, né? Quando trabalhar a imunidade. Então, primeiro você tira o excesso de coisas ruins, né? Certo. Então, assim, nunca mais vou comer doce, nunca mais vou comer massa. Não, não é isso. É tirar o excesso, né? Realmente, né, tá ali. Então, você vai tirar aqueles alimentos, né, gordura trans, por exemplo, o máximo possível. Vai ter o cuidado de quando você vai comprar um produto e ver o que é aquilo ali. Eu sempre falo para os meus pacientes, comida, né? Coma comida, né? Às vezes a gente está comprando um produto alimentício, por exemplo, requeijão. Cara, vocês já leram o que está escrito no requeijão? Não. Se tu ler, você vai ver que não é comida. Entendi. Nunca parece assim. Então, assim, leia, vê o que você está comendo, sabe? É comida. E às vezes não. Às vezes é todas essas coisas que não fazem bem para o seu corpo. E isso de que você vai fazer isso no final de semana, lá com a sua família, eu tô falando do que vai ser diário. Então, você as coisas que não conserta a base, né? Então, o que é consertar a base? É trazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Comer mais frutas, verduras, legumes, né? Carnes, né? Então, assim, aprender a ter uma alimentação equilibrada, né? Um carboidrato bom, voltar a comer arroz e feijão, né? Que o pessoal não quer. Então, assim, trazer o que a gente come, o que a gente, né? O que seria a nossa comida? É isso. E aí sim, você parte para o quê? Você parte para os suplementos, né? Então, assim, e aí existem aqueles alimentos que eles nos ajudam mais quando a gente fala de imunidade. Então, assim, os alimentos, eles têm propriedades. Então, se a sua base está boa, se você é aquela pessoa que bebe água, né? Então, assim, o corpo precisa estar hidratado. Quanto de água você bebe por dia? Você já parou para se perguntar? Então, tá bebendo água? Vegetais. Quantas porções de vegetais você consome no dia? E outra coisa muito importante, variar esses vegetais. Eu não sei vocês, mas os meus pacientes chegam no consultório e falam, você come fruta? Como? Banana e maçã. Tá. E as outras? E as outras que existem? Sabe? Porque a Grazi se escondendo. Você come fruta? Eu como banana e maçã. Eu falei as outras, galera. A fruta é vermelha porque ela tem um nutriente. A fruta é amarela porque ela tem outro nutriente, sabe? Fruta de época. Então, assim, compra agora, quando você for comprar vegetais, gente,
Eles compram pela época. Tá na época do quê? Da laranja? Então vamos comprar a laranja. É bom pro bolso. E bom pra gente. Então, mas sabe, isso é uma coisa que eu já pensei, né? Quando às vezes eu fico viajando e eu sempre gosto de entender sobre evolução humana e sobre evolução, né, da Terra e da gente. Outro dia eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, provavelmente as frutas de época são as coisas que a gente precisa naquele momento. Então, assim, se tem uma época que tem mais lá, tudo bem que hoje em dia já não tem mais tão isso, mas se você tem uma laranja nessa época, provavelmente na nossa evolução como homens, tem uma questão de, nesse momento, a gente precisa mais de uma imunidade melhor, então a natureza vai trazer isso mais fácil pra gente comer, né? Isso eu já tenho. É a época da laranja, da tangerina, sabe? Eu não. Junho, julho. Viu, gente? Tá explicado. Viu? Ai, socorro. Já que então, depois que a gente terminar, eu vou marcar uma consulta com você, tá bom? Já tô aqui fazendo um compromisso público, porque Ave Maria. Achar essa resistência insulínica, pelo amor de Deus. Resistência insulínica é ruim para imunidade, por favor. É mesmo? É ruim para imunidade? Olha, não sabia. Insulínica é ruim para tudo, tá? Poxa vida, traz alguma coisa boa para mim, Jaque, por favor. Não vai morrer. Tá, agora, né? Agora não, mais pra frente talvez encurte um pouquinho. Não, mas... Tá, e agora falando desses alimentos assim, existe a possibilidade de, por exemplo, estou num momento que, ok, vou começar a arrumar a minha base, vou marcar uma consulta com o Jaque para arrumar a minha base. Mas tem alguma coisa que eu possa fazer para, tipo, faça isso que já vai começar a dar um boom na sua imunidade? Tem sim. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Então, assim, sozinhas elas não vão fazer nada. Mas o que a gente pode fazer? Já arrumei minha base, tá? Então, meu exame de sangue e vi que não tem déficit nenhum ali, tá? Pra gente visualizar. O que a gente pode fazer para começar a blindar um pouquinho mais o nosso corpo? Tratar da saúde intestinal. Como é que eu faço isso, tá? Existem alguns nutrientes super válidos. Por exemplo, eu gosto muito de glutamina para a saúde intestinal. Por quê? Porque ela ajuda na barreira do intestino. Existem outros? Existem. Mas esse eu posso dizer assim para todo mundo, sabe? Então, assim... Vou fazer até um parênteses. Isso é uma das coisas que eu já li e aí você pode me dizer se eu estou certa ou não. Quando a gente começa a fazer atividade física, uma das proteínas que a gente gasta é justamente a glutamina. E esse é um dos motivos que a nossa imunidade pode cair quando a gente começa a fazer uma atividade que não estava fazendo. Isso bate ou não? Isso bate, porque na verdade a gente começa, né? Quando a gente faz exercício físico, exercício especialmente de força, a gente tem mais gasto mais de proteína, né? Tanto de contração muscular. Então, a gente gosta de prescrever mais proteínas, mais aminoácidos essenciais. Por exemplo, aminoácidos essenciais são ótimos para a imunidade, porque são ótimos para a barreira intestinal. Então, tem diversas marcas muito boas. Mas a glutamina é um excelente alimento. E biomassa de banana verde também. Esses dois, a gente está modulando mais a parte intestinal. A gente está tratando a barreira, né, intestinal, mucosa intestinal, para proteger. Então, são nutrientes muito favoráveis, tá? Nutriente muito favorável, que hoje em dia é muito falado, é vitamina D, né? Vitamina D, tanto para as questões, né, várias questões, como de epitélio, né? A gente trabalha muito com vitamina D quando quer renovação epitelial. E renovação epitelial é muito importante para a saúde autoimune. Então, cúrcuma, né? Cúrcuma, açafrão. É algo bom porque é anti-inflamatório. Então, assim, dá para comprar. Eu gosto muito de mandar meus pacientes, e a região que eu estou tem a própria raiz de cúrcuma, porque aí você pode bater em suco, e aí você pode bater com a laranja, que tem vitamina
então isso também já vai ajudar. E aí você pega glutamina, coloca um pouquinho de cúrcuma, coloca uma coisa de laranja, sabe? Faz um batidão e manda. Ah, fica bom, Jaqueline, fica gostoso? Bem, gostoso a gente come outras coisas. Isso aqui tem outra função na vida. Aqui eu vou falar de shot com os meus pacientes, eles falam, Jaque, mas é bom? Não, gente. Não, não, mas tem a função dela, é aquelas coisas, a gente tem coisa que a gente precisa fazer, né? Tem coisa que precisa fazer. Então, assim, funciona bastante. O própolis, com certeza o própolis verde, ele é muito bom também para a gente colocar, que são, aí já são mais a nível de suplementos. Tem uma frutinha também que eu morro de amores por ela, que se chama romã. Uhum. Romã. Pensa, né? Quem tiver a possibilidade, né? Não sei da onde as pessoas Só estão. como romano ano novo. Então, pode comer todos os dias. Todos os dias. Aquilo ali é ótimo. Pensa assim. Isso que eu ia perguntar, você falou todos os dias. Até na questão dessa imunidade, desse tipo de alimento para imunidade, a gente precisa variar também ou não? Você pode ter uma rotina de todo dia tomar lá um shot de cúrcuma com própolis, Então, de eu gosto limão. de mandar os meus pacientes variarem. Nunca ficar na mesma certo, que você vai abrindo o seu leque. Uma coisa que falta num sempre tem no outro. Então, eu Tá. gosto de variar. Mas, Uhum. assim, cara, tu não tá fazendo nada, então Manda bora, esse pelo menos. manda esse pelo menos. Então, romã é uma das coisas, assim, fantástica. Poder anti-inflamatório, desde clareamento de mancha de pele até desinflamação. Então, Já vamos procurar aqui romã, onde achamos romã nessa época. é difícil. Aqui onde eu tô não é uma coisa muito que a gente acha com muita facilidade. Mas quem faz consulta nutricional a gente consegue prescrever, né? Em cápsula. Olha, pois é. Já vamos marcar. Tá, a É, gente conversa sobre a agenda depois. é, quando a gente fala de imunidade, sempre, tanto de imunidade quanto, né, anti-inflamatório, que são coisas que caminham muito na mesma linha, a gente fala das substâncias antocianinas e antocianidinas, que estão presentes em alimentos roxos e avermelhados. Então, todos esses alimentos, né? Beterraba, repolho roxo, cebola roxa, ameixa, frutas vermelhas, são substâncias, né? Muito antioxidantes. Então, são substâncias muito boas para a gente fazer uso. O próprio açaí, a própria polpa de açaí, né? Não aquele açaí lá da Bomboniere, gente. A polpa, tá? Por favor. Poxa vida, tô brincando, tô brincando. Mas são alimentos que vão ajudar a gente a trabalhar esse poder de antioxidação. Então, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, tanto com imunidades mais baixas, que são os meus pacientes, né, autoimunes, ou os meus pacientes com doenças inflamatórias, eu sempre falo, tenha um roxo no seu prato. Coloca um roxinho. Então, todo dia coloca um roxo, um vermelho, pelo menos em algum momento do seu dia, sabe? Por que a romã é tão boa, né? Ela é vermelhinha, então o poder anti-inflamatório dela é muito bom. Então, até mesmo, eu conheci a romã quando criança, quando eu ficava com garganta ruim, né? Minha mãe ia lá e me dava aquele chá de romã. Detestava romã, gente, detestava. Eu ler sobre a romã e falar, gente, mas ela é maravilhosa, né? Então, assim, vou mudar meu conceito. Então, são coisas que a gente pode fazer, sabe? E folhosos verdes escuros. Existe um nutriente que eu falo que ele é muito renegado no nosso país, que se chama ácido fólico. Hoje, no país, a gente passa o ácido fólico para quem? Para quem quer engravidar, né? Só que o ácido fólico, ele é um nutriente fantástico e a gente tem uma demanda muito grande de ácido fólico, de magnésio, até mesmo de ferro, que são os nutrientes que estão nos folhosos verdes escuros. Então, a gente está deixando de comer salada. Então, coma salada. Você não gosta de salada? Ela é verde, né? Mas é importante a
Quando a gente fala realmente de blindar a imunidade, a gente fala de trazer esse colorido. Então, a gente tem geleia real, que é outro suplemento também, que é muito bacana, que vem lá, né? Ela é mais essas coisas, né? Mais do própolis também, junto com a questão do mel, mas que tem uma propriedade mais forte. Então, na verdade, a gente tem o que a gente chama de superalimentos. Então, desde kombucha, não sei se vocês já ouviram falar, né? Assim, que também aí vai trabalhar a nível intestinal. Então, assim, é uma gama de superalimentos que a gente tem. Basta a gente começar a usar. Ah, já que eu preciso botar tudo isso junto? Não, né? Não, mas tu vai colocando uma coisa ou outra, vai trazendo de ponto a ponto, que isso já vai te ajudando a melhorar um pouquinho, né, a resposta do seu corpo. Também esses alimentos isolados não vão fazer milagres, mas se você vai melhorando seu sono, melhorando sua saúde intestinal, né? Espera só um pouquinho, já que essa sacola vermelha também. Desculpa. Esses assim, né? Eles vão trazendo esse potencial que tanto a gente precisa. E aí eu fico até assim, eu fico analisando hoje em dia o quanto a gente não cuida, né, disso. Seja no processo de eu falo bastante com eles aqui do meu processo de não do emagrecimento em si, mas da minha busca por vencer o prazer imediato, para ganhar algo lá na frente, né? E assim, e você falando sobre alimentação, e eu fico pensando, meu Deus, o quanto a gente deixa uma coisa tão importante em nome do prazer imediato, seja o prazer imediato do tempo, seja o prazer imediato da satisfação do paladar, seja, né, daquele eu acho que assim, e o quanto a gente perde a oportunidade de chegar lá na frente com uma saúde melhor, com uma inflamação menor, com uma imunidade maior, com um envelhecimento melhor, porque todo mundo vai envelhecer. O Natal vai chegar para todo mundo, outubro do ano que vem vai chegar para todo mundo, novembro do ano que vem vai chegar para todo mundo. A diferença é o que a gente vai fazer nesse período para chegar diferente naquele momento. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje, que a gente já sabe que coisas que a gente não sabia, o que a gente vai fazer para chegar diferente? Antes, a gente não sabia. Então, a gente tomou as decisões, e eu falo para eles com relação até à parte de tratamentos inadequados que eles fizeram. Na época, eles fizeram aquilo que sabia que era o que tinha que fazer, o que foi orientado. Mas, a partir de agora, a gente sabe diferente. Então, o que a gente vai escolher fazer agora para chegar no final do ano diferente? Para chegar com uma saúde melhor, para chegar com uma imunidade melhor. E eu tenho certeza que nesse processo todo tem os outros benefícios que a gente quer também. Ah, quero emagrecer, quero ter mais disposição, porque tudo isso interfere, não é? Sim, tudo interfere. Uma coisa tá ligada com a outra, né? E é o que eu falo muito com os meus pacientes, né? Como é que você quer envelhecer? Existe uma diferença de envelhecer e adoecer, né? A gente não pode querer adoecer, né? Eu tenho certeza que todo mundo está aqui quer continuar fazendo as coisas que está fazendo daqui a 10, 20, 30, 40 anos. A gente não... E para isso a gente precisa cuidar da saúde. Eu falo que saúde é um valor inegociável. Não tem como a gente... Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa que nunca vai comer um doce, nunca vai comer uma massa, nunca vai comer lá um alimento que a gente diz que não é saudável. Mas você vai aprender a equilibrar. E os ganhos são muito grandes. Eu falo que quando eu fui fazer faculdade de nutrição, porque eu sou, né, eu tive contato com diabéticos, né, meu padrasto era diabético, então aquilo ali me despertou para a nutrição. Eu tinha uma paixão muito grande por nutrição, por querer ajudar as pessoas através da alimentação. Só que cada vez que eu estudo mais a minha paixão fica imensa, porque as pessoas não têm ideia do que a comida pode fazer por elas. Elas não têm ideia, o mínimo, do que a comida pode fazer para o bem e para o mal. Exatamente. Então, assim, e são coisas simples. Ninguém precisa gastar rios de dinheiro, porque as pessoas falam assim, alimentação saudável é caro, isso tudo é caro. Não. Caras.
precisa, sabe? Então, assim, quando você começa a mudar o seu contexto de vida, quando você começa a visualizar tudo isso e você começa a botar em prática, né? Essa semana eu até compartilhei nos meus stories que uma paciente há 5 anos tentava engravidar. E ela não tinha problema nenhum. E ela só conseguiu engravidar depois que ela começou a mudar a alimentação dela. Por quê? Porque Olha só. faltava luz Caramba. na vida dela. Eu não tinha ideia, por exemplo, que a alimentação podia interferir na fertilidade até nesse processo, eu não tinha ideia. Eu abri os comentários aqui porque se alguém tiver dúvidas para mandar para a Jaque, agora a gente já pode começar fazendo essas perguntas. Pessoal, por favor, não me matem de vergonha e mandem perguntas para a Jaque. Aqui é tudo na intimidade. Antes de você chegar, eu tive que parar a live para pôr coleira no cachorro, entendeu? Para orientar o filho. Então, assim, aqui é todo mundo tá na intimidade. Então, pelo amor de Deus, não me matem de vergonha e mandem perguntas para a Jaque. Quanto tempo, Jaque, para a gente começar a perceber uma mudança no nosso corpo com relação a essa mudança de alimentação, assim, e trazer mais esses elementos que vão melhorar a nossa imunidade? Quanto tempo até a gente começar a perceber, opa, tô me sentindo melhor, tô sentindo que minha imunidade tá melhor, que eu tô ficando menos resfriada, que eu tô ficando menos congestionada? Então, se não houver carência nutricional, né, o paciente não tem nenhum déficit de vitaminas, e ele não tem nenhum problema intestinal que você precise tratar, né, em torno de uns 3 meses você já sente uma diferença. 3 meses. Não é uma demora, não, sabe? Não, eu acho isso, eu acho que assim, não, eu concordo super com isso, e até é como a gente fala o nosso processo. Olha, gente, olha só, o pessoal aqui vai entender o que eu tô falando. E eu falo de processo de reabilitação, processo de tratamento, que a gente tem os 3 primeiros meses, é como se fosse uma limpeza do que a gente está vendo. Por exemplo, no meu caso do rosto, os 3 primeiros meses é só limpeza. As mudanças reais começam a aparecer depois do 3º, 4 mês. Vocês viram que o corpo é uma integridade. E é a mesma coisa que a Jaque está falando. E depois... Não sabia que o seu processo era assim. Mas é mesmo. Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes assim, se você começa o tratamento e para antes de 3 meses, você vai voltar lá atrás. Porque não deu tempo de mudar o seu organismo para ter respostas permanentes ou que vão te levar mais próximos do que você quer. E é isso mesmo que você está falando. Olha, eu fiquei chocada agora porque é isso daí, né? De você trazer essa mudança estrutural no corpo. Exatamente, porque não, assim, não é em um dia que tu vai fazer, não é em 2, você precisa trazer isso. Então, se você não tem nada para corrigir, né? Eu não tenho nenhum déficit nutricional, não tenho nenhuma desbiose, nada que a gente tenha que corrigir para melhorar essa saúde autoimune, é só você começar a nutrir. E para você nutrir, elevar essas reservas, né? Normalmente 3 meses é o período que a gente já começa mais. Vou fazer algumas perguntinhas que mandaram aqui, tem de diversas coisas, tá? Então, a Kátia Oliveira perguntou aqui, xilitol para substituir açúcar, até que ponto é válido? Tá, então vamos lá. O xilitol, assim como o eritritol e a estévia, são adoçantes de origem natural. Eu vou dizer o que eu falo para os meus pacientes. O ideal é não usar adoçante nenhum. Mas entre o mundo ideal e real, existe uma lacuna, certo? Então, assim, são adoçantes que não vão fazer mal, mas não faça excesso. Então, para adoçar, ok. Eu só não recomendo xilitol e eritritol para as pessoas que têm problemas gastrointestinais, porque ele vai dar muito gases. Entendi. Perfeito. A Luciana Magalhães Físio perguntou, o que você restringe na dieta anti-inflamatória? O que eu restringo? Então, vamos lá. Normalmente, eu vou retirar os alimentos que são de cunho inflamatórios. Então, quais são? Açúcar.
né? O alimento mais inflamatório que existe na face da Terra. Além do açúcar, o que que a gente vai visualizar aí? Caseína, tá? Então, assim, a caseína, ela tá presente no leites e derivados. Então, às vezes, quando a gente vai fazer um protocolo anti-inflamatório, não quer dizer que o paciente vai viver com o protocolo anti-inflamatório. Ele vai fazer por um tempo, tá? Glúten, porque o glúten, ele diminui a permeabilidade intestinal. Gordura trans, né? E diminuir o excesso de gordura animal. Por exemplo, em alguns casos, prescrevo gordura de porco para cozinhar. Numa dieta anti-inflamatória, não. Ele não vai entrar em nenhuma dieta detox, tá? Uhum. E alimentos, né? Produtos alimentícios, que são esses produtos que a gente chama de comida, mas que não são, tá? Então, a dieta inflamatória é aquela que vai entrar muita verdura, muito legume, muito peixe. Não, e um dia a gente pode fazer, a próxima live a gente fala exclusivamente sobre a alimentação anti-inflamatória, porque no primeiro momento da paralisia, né, na fase aguda, a gente já está comprovado que pessoas que têm uma inflamação corporal maior têm pior regeneração nervosa. Então, uma das minhas orientações justamente é diminuir alimentos inflamatórios. Então, a gente marca uma próxima live para estender sobre isso, porque realmente é essencial você diminuir a inflamação corporal para facilitar a regeneração nervosa. E é brutal a diferença dos pacientes que antes da paralisia tinham uma alimentação adequada para os que não têm uma alimentação não, que focada em carboidrato, açúcar, glúten e tudo mais. A recuperação deles é completamente diferente. É incrível. Então, a gente marca uma próxima e fala exclusivo sobre isso. A Lana Leão perguntou assim: gostaria de saber se para a pessoa que ficou inchada por causa do corticoide, qual o suco detox que você indica ou quantas vezes no dia ou por semana? Então, vamos lá. Quando a retenção é uma retenção por medicamento, como por exemplo, né, o uso do medicamento, o que a gente vai fazer? Não é só o suco detox. O suco detox ele é um grande aliado, mas a gente vai trabalhar as vias do fígado. Então, a gente vai trabalhar com que esse fígado ele se recupere, porque é ali que se metaboliza todo o medicamento. Então, a gente vai se utilizar o quê? De protocolos detox, sim, porque é o melhor protocolo para limpeza do fígado. E isso vai incluir o quê? Vai incluir, de novo, aquela dieta, bem a dieta do Mediterrâneo. Vocês já ouviram falar? Que é aquela dieta que trabalha com gorduras boas, com frutas, com vegetais. E aí sim, pode entrar o suco detox, né? Então, assim, qual o bom horário para a gente entrar com um suco detox? A parte da manhã, né? Eu não gosto nem de chamar de suco detox, eu gosto de chamar de suco nutritivo, porque o detox o fígado já faz. Então, assim, a gente pode entrar na parte da manhã. E aí, o que a gente pode utilizar nesse suco? Eu gosto de usar cúrcuma, eu gosto de usar uma folha verde, eu gosto de usar, às vezes, um chá. Por exemplo, o chá de espinheira santa é um excelente chá para modular vias do fígado. Então, quando a gente fala de medicamento, a gente fala de ajudar o fígado a se recuperar. Então, a gente tem cardomariano, que também é outro ativo para ajudar no fígado. Vitamina E. Vitamina E. Pessoal que está usando medicamento, quer recuperar o fígado, quer parar de inchar, dá uma vitaminazinha E, sabe? Chocada. Eu vou ter que reassistir a live para anotar as coisas que você está falando, porque tô achando incrível. A Célia perguntou: pode tomar suco de romã todos os dias? Pode. Ótimo. A Monique Linhares Martins: Jaque, boa noite. Estou na recuperação de uma cirurgia, mas estou tomando um remédio que está me enchendo muito. Ah lá, tem algo que eu posso fazer ou comer para não inchar tanto? Você já respondeu, né? Com relação... Ótimo. A Cris Nogueira: o que é bom para diminuir gases e arrotos? Então, vamos lá. Ó, arrotos. Então, assim, se tá tendo gases e arroto, o problema tá lá no estômago. É
a digestão, alguma coisinha da sua digestão que não está funcionando. Te pergunto, mastiga devagar? Então, moça, olha essa mastigação, tá? Se Uhum. você está mastigando devagar, porque isso vai fazer diferença. Segundo, alguma coisinha aí na digestão não está funcionando muito bem. Então, pode ser falta de enzimas digestivas. Então, a gente poderia passar enzimas digestivas para melhorar isso, mas o que você pode fazer? Mamão nessa vida, porque ele tem papaína, que ajuda no processo digestivo. Abacaxi também, se for muito ácido para você, você dá uma grelhadinha nele, que vai te ajudar. Kiwi também ajuda nesse processo. E uma coisa chamada aloe vera. Aloe vera é um suplemento ótimo para estômago. Para quem não sabe, é babosa. Por favor, não vão pegar a babosa do jardim e tomar. Pelo amor de Deus, tá? Porque Passa no cabelo e já come um pouquinho, passa no cabelo. a gente que é nutricionista, a gente tem que falar isso tudo. Consulta com uma nutricionista é horas. Porque a gente tem que explicar isso. Eu já tive quase um infarto. O paciente falou pra mim que tava pegando babosa do jardim e tomando. Senhor, meu Deus, não, por favor. Então agora eu explico tudo. Não, Tá velho. certo. Existem suplementos na internet, então, assim, suplementos seguros, mas, assim, a gente não pode falar muito de suplemento, né? Suplementação é só dando de consulta, mas a aloe vera é excelente. Mas, assim, arroto normalmente é alguma coisinha ali na digestão, não tá legal, tá? Ou tá faltando ou tá faltando enzima digestiva. Então, aí tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado para isso. E os gases podem ser decorrentes dessa digestão que está ruim, ou pode ser que essa digestão ruim esteja levando esses alimentos mais íntegros para o tubo digestivo lá e formando gases. Ela mesma pergunta sobre leite de vaca, né? O que acha, o que fazer para substituir leite? O que você acha do leite de vaca? Então, eu acho legal substituir. Eu sei que é um desafio, tá? Mas hoje em dia a gente já tem muita coisa, gente. Então, assim, não tenho muito agressiva, mas eu tenho uma pequena alergia à caseína. Então, assim, no começo a gente estranha, mas assim, tem leite de coco hoje em dia, tem leite de amêndoas, tem leite de castanha, tem leite de inhame. E, assim, se você substituir, você vai sentir muita diferença disso. Eu juntei, né, a história dela dos gases e tudo mais, né? Porque eu tenho intolerância à lactose que eu descobri, na verdade, assim, né? Porque eu falei, gente, o que está acontecendo comigo nessa vida, né? E aí eu percebi que era isso. E assim, hoje em dia eu não sofro nem um pouco de não tomar iogurte, de não tomar leite, porque eu sei que eu vou passar tão mal depois, ou que eu vou me sentir tão mal, que eu falo, não faz falta pra mim, entendeu? Agora, existe também a intolerância à lactose transitória. Vocês sabiam disso? Porque quando Não. o paciente tem a B12 baixa, todo paciente que tem B12 baixa, ele vai ter intolerância à lactose. Só que não é porque ele é intolerante à lactose, é porque ele está com a B12 baixa, então está deixando de produzir algumas coisas. Com isso, ele forma essa intolerância. Como é que eu resolvo isso? Tomando B12. E aí você Cacilda, leite não de sabia nada disso. Falei que eu vou ter que reassistir a live e anotar um monte de coisa. É... A Célia que falou do suco de romã. Tomo suco adoçado com rapadura uma vez por semana, mas não gosto de chocolate, doces, bolos recheados ou guloseimas. Célia, queria eu ser você, para não gostar de nada disso. Tá ótima, Célia. Até porque rapadura, assim, é docinho, né? Mas é um doce mais saudável, inclusive rico em ferro. Então, assim, só tem que tomar cuidado com o povo que quer emagrecer, porque acrescenta umas calorias ali. Mas do mais, ó, show de bola. Última pergunta, porque daqui a pouco já que tem a live no arroba dela. Então, gente, vocês saem daqui e vão para lá, porque ela vai continuar falando muita coisa legal. A Vanusa perguntou: uso medicamento para dormir. Meu fígado está ficando enjoado. O que fazer? Então, proteção de fígado é vitamina E. Não existe nada melhor do que vitamina E. Então, o pessoal que faz muito uso de medicamento, primeira coisa, vitamina E.
Segunda coisa é trabalhar um pouco mais essa alimentação dentro daquilo que a gente falou aqui, aquela alimentação mais vegetariana. Então, assim, puxar mais mesmo verduras, legumes. À noite, tentar comer um pouquinho mais leve. Isso, quando a gente fala comer mais leve, não quer dizer tirar o carboidrato, tá? Eu gosto sempre de falar isso para os pacientes, porque se vocês tiram um carboidrato noturno, vocês não dormem, vocês têm insônia. Se vocês têm insônia, vocês estressam o corpo. E aí o estresse vai lá em cima, o cortisol também, ninguém emagrece e fica todo mundo louco, né? Então, assim, quando a gente fala de fazer uma alimentação mais leve, não quer dizer fazer salada e frango, tá? É fazer algo que, assim, vai comer alguma coisa à noite? Faz uma batatinha cozida, sabe? Faz um picadinho ali de uma carne, coloca uns vegetaizinhos, coloca uns chazinhos mais noturnos, mais digestivos. A gente tem chá de camomila, que é um chá digestivo, tem chá de capim-limão, que é um chá digestivo e chá calmante. Então, tudo isso a gente pode utilizar à noite, sabe? Isso vai ajudar muito a esse corpo e ir se recuperando, tá? E mesmo outra possibilidade também é cuidar mais do sono para ter que tomar menos remédio para dormir, né? Então, cuidar de outros fatores do sono. Jaque, ó, de verdade, amei, amei, amei. Muita coisa que eu não sabia, muita coisa que eu não sabia. Já sei que preciso cuidar mais da minha alimentação. Já vou marcar uma consulta com você, porque tô até com vergonha, gente. De tão ruim que tá a minha alimentação. Mas tudo bem, a gente resolve, dá tempo de resolver ainda. Tempo, não dá? Dá sempre tempo, gente. E eu queria saber, me fala o que você vai falar, sobre o que vai ser sua live de agora, para o pessoal já sair aqui, ó, empolgado aqui, porque eu vou acompanhar sua live daqui a pouco. Me fala do que vai ser sua live agora. Então, hoje eu vou falar lá com a galera sobre, né? Hoje a gente vai falar sobre sabotadores. Como parar de, assim, falar amanhã eu começo, sabe? Depois eu faço. Ai, Jaque, você tá falando comigo? Eu acho. Essa é a minha próxima live, não é? Não, tá? É só 8h20. Essa é a minha próxima live, onde eu vou falar com as pessoas o que impede as pessoas de emagrecer, de melhorar uma reeducação alimentar, né? E como que a gente, né? O que a gente faz, né? Pra gente começar a romper tudo isso daí que atrapalha a gente a mudar. Sabe? A mudar para melhor, investir na gente. Então, esse vai ser o meu primeiro assunto. Porque essa semana eu vou fazer uma batalha de lives lá no meu Instagram todos os dias. Demais. Todos os dias. Todos os dias às 8h20 da noite. Então, tem dia que eu vou falar de alimentação, tem dia que eu vou falar sobre esses sabotadores, tem dia que vai ter entrevista com paciente que emagreceu, paciente que falava assim, eu não consigo, sabe? Porque a gente fala assim... Legal. Da alimentação. Consegue sim, sabe? Consegue. Basta você ter umas estratégias, ter um passo a passo que tu vai embora e quando você viu... E o benefício é tão grande que depois você não quer mais sair desse mundo, sabe? E é aquilo que eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa que eu como de tudo, né? Eu como de tudo. Então, ser saudável não é você comer só coisas saudáveis, mas é você ter um equilíbrio, tá? Essa semana eu escutei uma frase que eu achei ótima. Não é, você pode comer de tudo, mas não tudo, né? Porque eu sou aquelas que falam assim, tem ali o negócio, vou até o final só para acabar, sabe? Então. Ai, meu Deus do céu. Jaque, olha, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível, incrível mesmo. Aprendi muita coisa. Tenho certeza que o pessoal aprendeu demais. Vou até abrir os comentários aqui, por favor, gente. Deem o feedback de vocês aqui para a Jaque, porque realmente eu quero agradecer. Sei que a sua semana está intensa, que o seu dia foi super intenso, mas eu agradeço demais você ter nos ajudado nesse processo aqui para trazer mais qualidade de vida, mais saúde e diminuir os riscos da nossa imunidade cair e a gente sofrer com esse processo. A Kátia está agradecendo a super live. Obrigada, Kátia. Muito, muito obrigado, Jaque. Um beijo para vocês. Beijo. Boa noite. Tchau.